paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, que é o nosso segundo, que é o nosso primeiro trimestre de 2017. Por conta da primeira aula ser no dia 1º de janeiro, muitos com certeza não viram a primeira aula, então eu quero desejar aqui o meu feliz 2017. Tá? A todos vocês que vêm me acompanhando de longa data, de pouca data, enfim, você meu irmão, você minha irmã, que faz esse programa acontecer, que é o motivo, da razão de eu estar aqui toda semana gravando aula, lançando o meu conhecimento. Eu sei que é pouco, limitado, mas é de coração para a tua vida, e que o Eterno, em 2017, continue lhe abençoando você, a sua casa, a tua família, tá? A tua classe, você na obra de Deus, na tua profissão, ou seja, em qualquer área da sua vida, que o Eterno continue realmente lhe abençoando, que as mãos de Deus continue na tua vida, que haja prosperidade, que haja manifestação da ação de Deus na tua casa, na tua família e no teu ministério. Eu desejo em 2017 realmente abençoado. Amém? Então nós vamos para a lição de número 2, tá? A lição, só um lembrete, essa aula, eu disse na primeira aula, a partir desse trimestre, todas as aulas minhas estarão escritas. Sabe esse rascunho que eu faço aqui? É um pequeno rascunho que eu coloco no meu tablet aqui, tá? Aqui ele está em PDF, eu vou colocar no meu blog. Então quem tiver curiosidade de ver o rascunho do professor Fábio, ele estará disponível no meu blog. Meu blog está aparecendo aqui, tá? Você clica, tá, no meu blog e você vai ter a videoaula também, e você terá também esse meu rascunho, né? É bem simples, bem singelo, é somente para nortear as minhas ideias, mas muitos me pedem. Então a partir desse trimestre, nesse ano inteiro aqui, eu vou disponibilizar no meu blog, tá? Outro detalhe, todas aquelas propagandas que aparecer no meu blog, fique tranquilo que não é vírus não, tá bom? Eu permiti que o Google colocasse aquelas propagandas no meu blog. Então você que entra no meu blog, não fique assustado de ver algumas propagandas aparecendo na lateral ou no meio, tá? Aquelas propagandas, elas são lícitas, tá? É do Google AdSense. Eu permiti que ele colocasse, tá? Propagandas ali. Se você se interessar por alguma delas, clique, vai, aí você continue na navegação, ok? Então, mas fique tranquilo que aquilo não é vírus, não. Lição de número 2, o propósito do fruto do Espírito. Lembra a primeira aula? O que é correto? Os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito? Bate nisso, meu irmão. Não é os frutos, é o fruto. Lembra da mexerica? Lembra da pocã? Tá? Então leva isso para a classe de vocês. Então nós vamos estudar hoje o propósito do fruto do Espírito Santo, que tem 9 manifestações. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso de número 20. Na introdução, eu começo assim: na lição de hoje abordaremos um tema de grande relevância em nossos dias, mas com a proliferação, presta atenção, do evangelho triunfalista. O real propósito do fruto do Espírito tem sido marginalizado pelos pseudos pregadores, pastores, conferencistas, teólogos, seminaristas e pela grande massa cristã contemporânea. Ou seja, o fruto do Espírito não tem sido carro-chefe dos pregadores. Ou seja, o fruto do Espírito, alegria, paz, gozo, benignidade, bondade, mansidão e temperança, não tem sido o carro-chefe dos nossos pregadores, dos nossos ensinadores, dos nossos pseudos pregadores, principalmente desses avivalistas. Ou seja, que o foco dele é movimentar a igreja, tá?
Mas esse tema, ele é de suma importância e nós precisamos resgatá-lo. Eu tenho um seminário que eu já fiz em algumas igrejas sobre o fruto do Espírito Santo, as 9 manifestações dele. Isso é muito lindo, querido. Nós precisamos resgatar o real significado, o propósito verdadeiro desse fruto do Espírito. Qual a importância de nós termos 9 características, nós desenvolvermos essas 9 características, que serão elas, que serão a porta de entrada, que vão autenticar a nossa entrada na eternidade. Eu sei que o sangue de Cristo, ele já nos garantiu, mas perceba que uma vez salvo, não estamos salvos para sempre. Eu preciso ter a manutenção da minha salvação. E para isso eu preciso estar sempre comprometido com o quê? Com a santificação. E desenvolvendo o fruto do Espírito. Um outro detalhe muito interessante é o que significa realmente o fruto. O real significado da palavra fruto é muito diverso, mas eu quero fazer uma abordagem do texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. O verso 11 diz assim: E disse Deus, Vaiomer Elohim, né? Diz no original hebraico. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Ei, presta atenção. Cuja semente esteja nele. Nele quem? No fruto. O fruto precisa ter semente. Verso 12, bem no finalzinho do verso 12 diz assim: E viu Deus que isto era bom. Observe que o princípio é bem simples. Olha que interessante isso. Quando Deus nos recriou em Cristo, quando Ele nos salvou no processo da regeneração, foi derramado em nós o quê? O Espírito Santo. É isso que Paulo diz aos Gálatas, é isso que ele afirma aos Romanos, que em nós foi derramado o Espírito Santo. E agora nós usufruiremos do Espírito. E olha que interessante, e dele. E isso precisa ser compartilhado ao mundo que nos cerca. O que eu quero dizer quando eu li Gênesis 1, verso 11? Que lá no livro do Gênesis, o fruto precisava ter semente dentro dele. Para quê? Para que ele pudesse dar continuidade à sua espécie. Olha para mim. Em nós foi derramado o Espírito Santo. E o Espírito produz o que dentro de nós? Fruto, o fruto. E esse fruto precisa ter semente. Para quê? Para contagiar outras pessoas. Ou seja, as manifestações desse fruto, que é gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou seja, essas características precisam ser visualizadas no mundo exterior. As outras pessoas precisam ver a manifestação dessas características. Então perceba que dentro de nós existe o fruto do Espírito. E dentro desse fruto existem sementes que precisa gerar em outras vidas. As pessoas olhando para nós e vendo a manifestação dessa característica deste fruto, elas serão impactadas e elas poderão usufruir do fruto que o Espírito Santo está desenvolvendo em nossas vidas. Quantas pessoas não querem ficar perto de você? Nossa, quando eu fico perto de você eu sinto uma paz tranquila. Eu fico tranquilo, eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria. Você me traz confiança, você me traz serenidade. Você tem uma paz de espírito, porque você está desenvolvendo o que? O fruto do Espírito dentro de você. E pessoas estão vendo isso. Pessoas estão usufruindo dessa manifestação que o Espírito Santo está produzindo dentro de você.
Tá? Eu só quis trazer isso para que você veja a profundidade, a importância de possuirmos o Espírito Santo e do Espírito Santo produzir em nós essas 9 características. Ponto 1. A vida controlada pelo Espírito. O tópico 1, então, a vida controlada pelo Espírito. Ponto 1. O que significa ser controlado pelo Espírito? Deixa eu me contar uma pequena história. Quando eu era jovem, eu frequentava montes. Eu passava noites orando, vendo gravetos acender e coisas do gênero. Enquanto muitos de nós estávamos subindo o monte, ou indo até o monte para orar, naquele breu enorme, daquela escuridão terrível, muitos dos irmãos, eles andavam de olhos fechados. Então perceba que para eles andar no Espírito era uma das coisas, era fechar os olhos e ir. E eu sempre vivi assim um pouco com neurose, meio atormentado, porque no grupo eu era o frio da história, porque eu nunca tive esse entendimento. Para mim, o andar no Espírito não era simplesmente eu andar de olhos fechados no meio do mato. Tá? Eu fui entendendo ao longo do tempo, e graças a Deus que eu cresci, graças a Deus que eu amadureci espiritualmente e teologicamente. E hoje eu entendo perfeitamente aquilo que Paulo diz em Efésios, capítulo 5 e o verso 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E uma outra coisa que me deixava muito angustiado era quando eu participava de congressos ou de cultos, aonde o tema era Efésios 5, verso 18, aonde o tema era enchei-vos do Espírito, porque eu sabia que a proposta do culto era nós irmos lá, gritarmos, pularmos, falarmos em línguas, rodopiarmos, dançarmos. Ou seja, isso era sinal de ser cheio do Espírito e depois voltarmos para as nossas casas. Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu ia e eu não pulava, eu não gritava, eu não entrava em êxtase espiritual. Eu não produzia de forma exterior aquilo que era proposto pelos pregadores. Ou seja, os pregadores, quando eles me olhavam, a minha posição, eles sempre me diziam: você que não está sentindo nada, se envolva da graça, se encha do Espírito. Mas eu estava sendo cheio do Espírito, eu estava sendo controlado pelo Espírito, o Espírito estava enchendo realmente a minha vida. Então isso por muito tempo me causou, na verdade, muita inquietação. Por isso eu demorei muito para começar a pregar o Evangelho conforme eu prego hoje, porque eu sempre entendi que eu era um pregador frio e gelado, porque se eu não conseguisse movimentar a minha plateia, eu sou considerado um pregador frio. E até hoje, tá? Muitos e muitos cristãos, eu até posso afirmar, a maioria deles julgam os pregadores pelo que acontece na hora do culto. Ou seja, os pregadores, principalmente esses avivalistas, a proposta deles é o agora, é o aqui e o agora. Para eles não importa o que vai acontecer depois, o importante para eles é o que está acontecendo nesse exato momento, é a manifestação da igreja. Mas eu entendi ao longo do tempo que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele não está falando sobre dançar, sobre pular, ele não está falando sobre rodopiar, ele não está falando sobre chorar, sapatear, mas ele está simplesmente nos incentivando a termos as nossas vidas controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, perceba que o encher, na verdade, é ser controlado pelo Espírito. E ser controlado na onde? Na hora do culto? Não, é claro que não, queridos. É esse
o fraco entendimento teológico da maioria dos pregadores avivalísticos. Tá? Avivalístico, por quê? Porque a ideia dele é o agora, mas a ideia de Paulo não era na hora do culto. A ideia de Paulo era o depois do culto. Ou seja, eu preciso, porque dentro da igreja é fácil ser cheio do Espírito. O difícil é ser controlado pelo Espírito no trabalho, é na rua, é no namoro, é no casamento, é no noivado. Perceba então que o viver em comunidade é um convite que o apóstolo Paulo faz a mim e a você, de termos a nossa vida cheios ou controlados pelo Espírito Santo. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que para nós sermos controlados pelo Espírito, nós temos que entender o seguinte, perceba que o termo é ser controlado. E eu só preciso controlar alguém, que esse alguém pode ser descontrolado. Ou seja, para eu controlar alguma coisa ou alguém, porque esse alguém pode ter um descontrole. Então, dentro da sociedade hoje, para nós controlarmos a conduta do pedestre, a conduta do motorista, existe o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Para nós controlarmos, por exemplo, as relações cíveis, nós temos o Código Civil. Para nós controlarmos, por exemplo, o que é crime, nós temos o CP, o Código Penal. Depois, para nós controlarmos como que é o processo do Código Penal, nós temos o CPP, o Código de Processo Penal. Ou seja, tudo na vida existe leis para controlar as atitudes nossas, dos magistrados, enfim, das pessoas. Ou seja, então o que eu quero dizer é o seguinte, se Paulo diz, mas sejam controlados pelo Espírito, Paulo está nos dando uma ideia de que para eu ser controlado, eu preciso ser controlado com uma ferramenta. E como se chama essa ferramenta? A Bíblia Sagrada. Ou seja, o Espírito ele me controla. A maneira que eu me aprofundo nos estudos das Sagradas Escrituras. Não existe ser controlado pelo Espírito simplesmente pulando, gritando, sapateando, dançando na hora do culto. Ou seja, o que me controla na hora do culto, o que é? É a ministração da santa e bendita palavra de Deus. É quando eu paro e observo o que está sendo pregado, e aquilo eu coloco na minha vida, sobe na minha mente, e eu começo a praticar aquilo que foi pregado. Aí sim, eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. E um outro detalhe, eu não acredito piamente nessas pessoas que são cheias somente aos domingos ou em congresso. Para mim, isso não é evangelho. E uma outra coisa, deixa eu dizer aqui, esses pregadores fajutos, mentirosos, que coloca no Facebook, que coloca nas mídias sociais, as pessoas pulando enquanto ele prega, simplesmente para dizer para o público que vai acessar a ele, para os seus amigos, que com ele realmente a coisa acontece. Queridos, pelo amor de Deus, olha que evangelho pobre nós estamos vivendo. Olha que evangelho pobre e mesquinho que nós estamos vivendo. Paulo foi conhecido pelo que ele escreveu. Será que Paulo foi conhecido por aquilo que as pessoas sentiram enquanto ele pregava? Paulo foi conhecido pelos seus ensinamentos, pelas cartas que ele escreveu. E hoje não, os pregadores eles postam lá, sobe o nível. Quem quer vir comigo, vem. E a igreja aplaude. Nós colocamos eles nas alturas, mas esses homens não sentam para aprender. Eles simplesmente adquirem conhecimento com ele mesmo, com alguns livros, na sua afã de conquistar algumas coisas. Permita-me eu dizer uma verdade aqui. Esses tempos atrás eu fui pregar num congresso, e nesse congresso estava um grande pregador a nível de Brasil.
E eu, um pequenino, eu até fiquei com vergonha, com medo de pregar neste congresso, porque eu, em relação a ele, eu sou muito inferior a ele. E ele prega, ele colocou nas mídias sociais que tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E o pastor presidente é meu amigo. E ele me disse: Fábio, naquela noite nenhum foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E quando me mostraram, e quando eu vi nas redes sociais o número de pessoas que ele colocou lá, eu fiquei realmente envergonhado. Queridos, e vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês já aplaudiram ele, já glorificaram ele, já falaram: esse é o cara. São mentirosos. Ou seja, eles estão enganando público e plateia. Eles estão nos enganando. Para quê? Para que o nome dele cresça. Para que o nome dele alcance o céu. Para que ele fique no topo. Mas perceba que isso é baseado na mentira. É baseado no movimento. A igreja precisa acordar para isso. Nós precisamos de pessoas sendo controladas no trabalho, no emprego, na faculdade, no namoro. O ponto de número 2 diz assim: um viver santo. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui. A maior obra do Espírito Santo não é nos embriagar, não é produzir transe, não é rodopiar-nos, dançar ou coisa do gênero. Mas a maior obra do Espírito é produzir em nós uma consciência do pecado, da justiça e do juízo. É aquilo que Jesus disse: quando ele vier, que ele quem? O Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ficar atentos com isso. A maior obra do Espírito não é nos embriagar, mas é controlar a nossa vida, é produzir uma consciência dentro de nós que nós somos pecadores, é produzir uma consciência dentro de nós que o juízo final vai acontecer, e se eu não estar preparado, a justiça de Deus, ela é sem misericórdia, ela não tem dois pesos e duas medidas, ela é real e justa. Nós precisamos entender isso. É essa a real obra do Espírito Santo, é produzir em nós uma santidade. O Espírito de Deus precisa produzir em nós uma ânsia. Sim, ânsia de vômito. Eu preciso ter nojo pelo pecado. Eu preciso ter nojo pelo pecado. Se a minha mensagem que eu prego, o ensinamento que você dá na sua igreja, não produzir isso nos seus irmãos, a sua mensagem está sendo fracassada. Ela não está sendo a verdadeira mensagem do Evangelho. Se não está produzindo, despertando a consciência do pecado, eu sei, queridos, que mensagem dura hoje não levanta ninguém ao ibope. Eu sei disso. Eu sofro isso na pele. Eu sofro isso na pele. Porque a nossa mensagem é evangelística, a nossa mensagem é bíblica. Minha mensagem não é altruísta, não é triunfalista, mas é produzir a consciência de que o pecado é pecado ainda. Mas infelizmente isso não traz mais ibope, não coloca você nos holofotes da mídia gospel, dos pregadores hoje. Eu sei, eu te entendo, mas não é por causa disso que nós vamos parar de pregar o verdadeiro evangelho. Então esse viver santo precisa ser produzido pela palavra de Deus. A consciência do pecado tem que estar na nossa mente. Ponto de número 3, a verdadeira comunhão. Baseada no texto do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso, o que Oséias estava dizendo aqui? Isso implica determinação, vontade própria, foco, objetividade, prioridade e etc. Somente a persistência e a paciência irá nos revelar o Senhor e o seu reino. Ou seja, se nós não perseverarmos,
se nós não tivermos paciência no ato de perseverar em conhecer ao Senhor, nós não alcançaremos a revelação de Deus. É por isso que em Atos capítulo 1, verso 8, eu já preguei muito sobre isso. Jesus diz para os discípulos: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas a ideia é: permaneça aqui, fica aqui, persevera neste lugar. Perceba que o princípio é perseverança. Mas a grande questão, queridos, é que estamos vivenciando tempos onde tudo tem que ocorrer em alta velocidade. A comida tem que ser rápida, os carros cada vez mais rápido, internet, meu Deus do céu, tem que ser veloz, né? Temos que dar um clique, ela já tem que abrir o navegador. A comunicação tem que ser instantânea, você manda um WhatsApp, tem que ser na hora, manda uma mensagem, ela tem que ir na hora. O cristianismo também, nós estamos vivendo um cristianismo do fast food, comida rápida. Então perceba que isso faz com que o termo comunhão, que é algo construído ao longo do tempo, com paciência e perseverança, perca sua real motivação. Perceba que atrás das nossas mensagens, elas são insinuadas no movimento rápido. Você ora e vai acontecer agora. Ou seja, tudo é muito rápido, não tem a construção da comunhão, não tem a construção da paciência. Então perceba que o viver em comunhão é um convite a mim e a você a ter uma paciência, a desenvolver a comunhão com o Eterno. No tópico de número 2 diz assim: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Ponto 1. O que é caráter? Segundo esse dicionário aqui muito bonito, né? Eu não sei pronunciar esse nome aqui, eu deixo isso para os outros professores, o Dr. Caramuru, né? o Bete, o Elias aí, os irmãos entende todos os idiomas, as línguas aí, vão pronunciar essa palavra bonitinho, né? Segundo o dicionário bonito aqui, caráter é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento. Caráter é o temperamento, caráter é a índole. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, que precisamos ter em mente que em graus diferentes nosso caráter foi maculado pelo pecado. E por isso o apóstolo dos gentios, Paulo, nos informa em sua carta aos Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que o mesmo Paulo, em Efésios 5, verso 18, onde Paulo nos assegura que precisamos ser controlados pelo Espírito, para que aquilo que o pecado manchou, maculou em nós, pelo Espírito seja implementado a sua marca. Então vamos explicar o que é caráter. É aquilo que marca eu, Fábio Segantinho, tá? Ou seja, a minha conduta, tá? a minha índole, o meu temperamento, a maneira de eu ser. Isso é o caráter, tá? Ou seja, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é tão bondosa, ou seja, o caráter dela, aquilo é dela, aquilo está dentro dela. Ou seja, é a maneira, nossa, mas aquela pessoa ela é tão assim áspera para falar conosco, é característica dela, é caráter dela, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o caráter pode ser o temperamento, o fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico, tá? Esses são os primários dentro da psicologia, depois tem os secundários, tá? A índole, ou seja, é aquilo que a pessoa traz no bojo, em seu bojo no ato do seu nascimento. Ou seja, e conforme vai passando o tempo, ele vai adquirindo isso, e isso fica a marca característica dele. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o pecado, em graus diferentes, eu não vou discutir isso agora, mas em graus diferentes, ele maculou todos os temperamentos. Tá? Tem pessoas que são muito mais ranzinza, muito mais difícil de se lidar do que outras. Outras são assim, muito mais
afeiçoosa, amorosa do que outras pessoas. Logo no seu nascimento, quem tem filhos comprova isso. Eu tenho 2 em casa, um é muito amoroso, o outro é mais áspero, é dele aquilo, tá? Ou seja, o pecado maculou em graus diferentes, tá? Eu não vou entrar nesse âmbito agora, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o pecado maculou todos, tá? É por isso que precisamos do quê? Da ação do Espírito Santo na nossa vida, para controlar essa índole, tá? Essa coisa que o pecado maculou em nós, os nossos temperamentos, que o pecado maculou em nós. A ação do Espírito pode sim mover, controlar esse caráter. Um outro detalhe, caráter não são mudados. Caráter não muda. Deus não muda temperamento de pessoas. Deus controla temperamento de pessoas. Tem um livro aí, que eu não vou fazer propaganda dele agora, porque eu estou ganhando dinheiro com isso, né? Estou brincando, né? Mas eu não vou falar o nome desse livro. Ele insinua que Deus muda temperamento. O colérico vira fleumático, o fleumático colérico, o colérico sanguíneo, o sanguíneo melancólico. Ou seja, a troca de temperamentos. Claro que não. A Bíblia nunca vai dizer isso, que Deus troca temperamentos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos ser controlados pelo Espírito, ou seja, a nossa índole. É por isso que Paulo diz, aquele que roubava, não rouba mais. Embora em algum momento da vida dele, se ele tem essa predisposição, tá, em mexer, em ter aquilo que não é dele, tá, e quando isso aguçar, ele vai ser controlado pelo Espírito. Outros têm uma tendência à traição, à promiscuidade, à bebedeira. Ou seja, cada um tem aquilo que lhe macula, aquilo que é a pedra no sapato dele. Então perceba que é dentro desse aspecto que o Espírito irá controlar, tá, a sua vida. O ponto 2, caráter gerado pelo Espírito Santo. Uma ideia que precisa prevalecer é que o Espírito não muda temperamento, que eu acabei de falar, ou o nosso caráter, mas ele controlará. O eu, que é a velha natureza, tá? O eu da natureza adâmica é destronada, tá? É destituída pela primeira vez na regeneração, mas poderá ganhar vida caso eu alimente. Foi aquilo que eu comentei na primeira aula. Se você não assistiu à primeira aula, assista a primeira aula que eu comento sobre isso, tá? Com as coisas velhas. Ou seja, então o meu caráter, ele não vai se transformar, ele não vai ser mudado, tá? Ou seja, Deus vai transformar ele completamente. Ele vai ser controlado, tá? Aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais, mas eu posso voltar a fazer, caso eu alimente a velha natureza. É isso que o texto bíblico está me informando, ok? Ou seja, depende de quem eu vou alimentar. Lembra da luta entre o espírito e a carne? Quem você está alimentando? Você está alimentando a carne? Então a velha natureza vai aparecer e você vai praticar coisas velhas. Mas se você alimentar o espírito, você vai praticar coisas novas, porque Paulo diz que nós andamos em novidade de vida. Então depende de quem você alimenta, depende de quem você está alimentando, tá? Isso é muito interessante. Ponto de número 3, um novo estilo de vida. Viver uma vida com Cristo num mundo corrompido não é tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, tá? Esse novo estilo de vida, ele deve ser pautado em renúncia, ou em renúncias, mensagens que não provocam, preste atenção, desprendimento, que não provoca renúncia, não está de acordo com o evangelho bíblico. Os pregoeiros contemporâneos estão se distanciando da cruz e de Cristo. Então perceba que para eu ter um novo estilo de vida, uma palavra que não pode sair da minha mente é renúncia. Aquilo que Cristo diz, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, renuncia a si mesmo. Deixe tudo para trás. Renuncia.
Renunciar é um ato de liberalidade. Renunciar é um ato de desprendimento. Renúncia é um ato do processo da salvação, do processo da santificação. Então, se eu não renunciar, eu não posso ter um novo estilo de vida. O Espírito Santo não vai produzir esse novo estilo de vida na minha vida. Tópico de número 3. Testemunhando as virtudes do reino de Deus. Ponto 1. O propósito do fruto. Queridos, no ponto 1, o propósito do fruto, basicamente o propósito do cristão são 3. Primeiro, testemunhar Cristo. Segundo, ser luz no mundo de trevas. E terceiro, salgar onde está inserido na sociedade. Esse deve ser as 3 características básicas, os 3 propósitos básicos de todo cristão. Tá? Testemunhar Cristo, ser luz e salgar aonde está inserido na sociedade. Ponto 2, uma vida produtiva. Nossa vida só é produtiva no mundo espiritual quando estamos ligados na árvore que é Deus. Ou seja, não existe vida agradável a Deus fora do Evangelho. Nossas ações não irão nos salvar, mas serve de indicadores que somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando o galho é cortado, ele seca e morre, se não for enxertado. Nesse ponto, para nós termos uma vida produtiva, nós precisamos estar ligados, ou seja, sozinho eu não consigo nada. Então perceba que o homem em si ele é incapaz de produzir vida espiritual. Nós estamos que estarmos ligados. Ligado em quem? Em Cristo, a videira verdadeira. Aquilo que diz São João capítulo 15, ou seja, nele nós precisamos estar ligados. Porque se o galho for tirado, ele seca e morre. Mas quando ele é enxertado, ele ganha a vida novamente. Então nós não podemos ter uma vida, produzir vida espiritual fora de Deus. Ponto 3. O que fazer para manter a produtividade? Tá? O que eu faço para manter a produtividade? Nesse ponto eu quero salientar uma coisa. A disciplina de Deus é uma das ferramentas que produzirá em nossa vida a manutenção da nossa vida espiritual. Sabia disso? É só nós lermos Hebreus capítulo 2, verso 11. Hebreus capítulo 12, verso 11. Nem foi Paulo que escreveu isso, eu não sei na verdade, né? Quem me dera se eu soubesse essa revelação, né? Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 21, ele diz de forma muito clara que a disciplina, naquele momento, produz tristeza, mas depois vai produzir alegria. Mas por que produz tristeza? Porque nós entendemos que tudo que nós estamos fazendo está sendo correto. Mas o Espírito Santo, ao longo do tempo, vai nos fazer entender que as dificuldades da vida, que as disciplinas que Ele mesmo provocará na nossa vida é para manter a nossa produtividade, para mantermos a nossa comunhão com o Eterno. Então lembra disso, que a disciplina é um mecanismo que Deus usa para aguçar a nossa produtividade espiritual. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: não precisamos dar frutos para ser salvos, mas todo salvo tem que dar bons frutos. Pense nisso, querido. Nós não precisamos produzir para ser salvos, mas todos os salvos precisam dar bons frutos. Até semana que vem, que Deus continue abençoando a todos.